mas vai disparando aí aviãozinho para todas as pessoas que você acha que tem interesse em ter um cabelo bonito, saudável, né? Ou que tá perdendo os cabelos e quer recuperar isso, né? E quer entender um pouquinho mais de transplante capilar. Tá bom, pessoal? Então eu vou chamar aqui o meu convidado queridíssimo, o Fabrício, que tá 6 horas a mais que a gente. Então, oi, tudo Olá, tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. Bom, que horas são aí? Agora aqui são exatamente 11h01 da noite. A Uau, gente está aí, acho que com cinco horas de diferença, não é isso? isso. Bom, melhor do que entrar às 21h30 daqui, né? Que aí ia ser bem de madrugada, né? Sim, e você acha que 2 horas da manhã. Eu acho que eu ia estar Isso, com com um pouquinho soninho, de né? sono. Muito frio aí ou não? Como tá o tempo? Não, hoje estava, acho que estava 29 graus esses Uau, dias, calor. né? Deu uma É, eu chuvinha, mas melhorou. tenho irmão na Finlândia, falou que também lá tá super quente. Sim, Vocês estão em pleno verão, né? Aí tá gostoso. Aqui a gente tá. Se bem que hoje fez uma temperatura alta, teve 20, sim. 26, 27 graus. Tá bem calor. Você tá na Suíça já? Não? Sim, eu estou na Suíça, né? Eu Tá. estava na Alemanha, né, esses dias, também tratando coisas sobre transplante capilar. Aham. E aí eu cheguei ontem. Eu tava na fronteira, né? Então, de lá até aqui na minha Ah, casa é apenas 1 hora, né? gostoso, pertinho. Sim, Que legal! Gente, esse é o Fabrício, ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a história dele nessa área de transplantes, né? E de tricologia. É uma pessoa que acompanhou, né? Quanto tempo você acompanha a história da tricologia, Fabrício? da tricologia e do transplante capilar, desde que eu comecei a ter problemas com o meu cabelo, né? E isso começou, infelizmente, começou muito cedo. Né? Aham. Eu já comecei a sentir, né, que o meu cabelo começou a afinar um pouco quando eu tinha 16 anos. E Uau! sim, Você tem eu tive história? essa Teu sorte. pai era A careca? Não? todo mundo na minha Todo família. mundo. É, Sim, então. e a parte da família do meu pai, né, todos os homens, eles geralmente têm cabelos muito bonitos, cabelos longos, e com o tempo, né, todos eles Vai indo embora. perderam. Sim. Então, começou com os 16 anos, só que nessa época, assim, eu não me preocupava muito, né? Aí depois, quando chegou, assim, que eu notei que realmente estava sendo um problema, quando eu completei 18 anos. Uhum. Nessa época, eu até procurei, né, um dermatologista, mas isso, né, há alguns anos atrás. Então, você ia no dermatologista e ele chegava e nem te consultava direito, né? Ele chegava para você e falava assim, "Aí, você tem alguma pessoa na família, entendeu, que tem algum problema com calvície, com alopécia, né?" E você falava que sim, aí eu falava, então não tem Tem jeito. que fazer. É finasterida e é isso que tem e pronto, Uhum. né? E a gente sabe que, em relação à finasterida, todo homem, né, ele fica receoso para o Claro. uso da finasterida, principalmente na parte, né, que pode, assim, afetar Da na libido. disfunção sexual, é. Isso. Então, isso aí é o principal medo. Então, naquele momento, eu falei assim: ah, não. Então, vou deixar, não vou fazer nenhum tratamento, justamente por esse medo, né? Hoje, né, eu me arrependo de não ter feito, mas tinha poucas informações, né, nessa Uhum. época. Então, aí eu deixei, né? Meu cabelo caiu muito, né, durante os anos. E aí foi em 2019 que estava realmente, eu já não tinha mais cabelo quase algum, Uhum. né? E a estrutura do meu cabelo é uma estrutura que é muito fina, né? Então é difícil de você trabalhar, né? De fazer um transplante bem sucedido. Sim. Foi aí que eu pensei na época, né? Eu falei assim, ah, quer dizer, eu tinha encontrado com um amigo que ele falou comigo, ah, eu fiz o transplante capilar, né?
E ele tinha feito na Turquia. Aí eu falei, Aham. Turquia? Por que Turquia, um brasileiro fazer transplante capilar na Turquia? Até então eu não seguia muito fora do Brasil, né, Uhum. sobre o transplante capilar. E aí eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei assim, não, mas eu vou procurar no Brasil, porque o Brasil é uma referência na parte de estética, cirurgia Uhum. plástica. Então foi quando eu comecei a pesquisar, né? Aí eu vi um vídeo no YouTube, onde lá um influencer também falou, né? Olha, eu fiz o meu transplante capilar na Turquia. Aí veio o gatilho do meu colega também falando na Turquia. Então eu falei assim, Uhum. olha, então vamos pesquisar. Aí eu pesquisei, né? Aí eu entrei em contato, né, com esse influencer. E aí ele pegou e falou assim, eu fiz nessa clínica, tal, me passou o endereço. E aí eu entrei em contato com a clínica, eu marquei, né, para fazer o meu transplante. Eu acho que faltavam umas 4 semanas. Aí um dia Uhum. antes, né, me deu uma sensação assim ruim, né, um mau pressentimento. E aí, uma noite antes eu ainda até tinha, né, rezado, falado assim, ó Deus, se não fosse, se isso não for, Aquele entendeu? medo, né? Uma coisa boa para mim, então, por favor, me tira Pede. dessa. Aham. Isso. Aí no outro dia, né, eu tava com esse sentimento estranho, eu entrei em contato com ele, né, e falei assim, olha, o meu transplante é amanhã, eu já tava com a passagem comprada, né, tudo, e você realmente, eu vi que tinha umas pessoas criticando ele, né, Aham. mas não dava para entender direito. Aham. Então ele falou assim, não, eu nunca te indiquei nada. Eu imagino. E eu, Ai, ai, ai. sim, eu tinha tudo por escrito, né? Áudio, né? Várias coisas, né? Aí eu peguei e só falei com ele, tá bom, eu entendi, muito obrigado. E aí eu decidi, não fui. Não Aí eu foi. pedi minha passagem, não, não. Eu pensei, eu não vou me arriscar, entendeu? Também não sei se eu iria, não. É, Você acho que fez não certo. foi. Aham. Pois é. Aí eu falei assim, então eu vou começar a pesquisar na Europa. Uhum. Aí foi quando eu encontrei tem um fórum na Alemanha, ele tem mais de 20 anos. E é um fórum bem interessante, né, que as pessoas, elas vão lá para pedir ajuda. Aí você coloca todas as suas fotos nesse fórum, e aí tem pessoas que já têm uma certa experiência, e aí indicam, né, para você, né, qual clínica que seria interessante. Uhum. E lá realmente tinha assim as melhores clínicas da Europa, com um banco de dados de mais de 10 anos, com fotos de pacientes, mas não fotos feito pela clínica. Aham. Então, os pacientes pedem ajuda, recebem essa ajuda, né, dos próprios usuários do fórum, e depois que você faz o seu transplante, como agradecimento, aí você posta as suas fotos durante um ano, né? Então Uhum. ali você tem fotos do antes, aí depois, logo depois da cirurgia, 10 dias depois, né, quando as crostas ali, né, você faz a lavagem completa e elas caem, depois né, da parte ali do shedding, quando o Uhum. cabelo cai, né, depois de 3 meses, depois de 6 meses, é uma coisa assim bem completa. Então, aí uma pessoa me indicou, né, para fazer, porque assim, muitas clínicas depois, eu vi algumas, mandei minhas fotos e a maioria delas falaram que o meu caso não era um caso para transplante capilar, Transplante. Aham. e isso porque eu tinha uma área doadora assim, né, muito pobre e meus cabelos eram muito finos. Então, um florista lá me falou assim, vai na HLC, porque lá eles têm uma técnica diferenciada, eles não Uhum. usam, né, no caso, o micromotor, né, que Uhum. né, no Brasil eles chamam de motor, né, que é para fazer a extração dos fios. Uhum. Eles fazem tudo manual. Manual. Sim. E até mesmo no Brasil, às vezes, quando eu perguntava, né, depois de ter feito o transplante, né, como que era a extração deles, aí alguns médicos, né, algumas clínicas falavam que era manual, mas o manual que é entendido no Brasil, que é pouco conhecido, é você pegar o motor, né, com a mão ali e fazer. Já o Aham. transplante, né, que é o motorizado, né, se entende que é feito o transplante robótico, que é aquele Uhum. transplante feito com o ARTAS, né? Uhum. Então foi quando eu vi, né, vários resultados, eu mandei minhas fotos para lá e aí eles falaram que daria para fazer, né, o meu transplante. E nisso também eu comecei a frequentar vários grupos, né, de WhatsApp no Brasil
e eu tinha descoberto, né, assim, as melhores clínicas, e no Brasil só se falavam, né, dessas clínicas que realmente na Turquia não eram boas. E aí eu comecei a me interessar mais a ajudar pessoas, entendeu, no fórum, e nesses grupos de WhatsApp, para não cair numa cilada que eu quase caí, né? E- Aham. Então, aí eu peguei e fiz, né, o meu primeiro transplante, coincidentemente, né? Aí depois eu peguei, já peguei uma paixão. Eu falei assim, eu quero trabalhar nessa Olha área, né? que incrível, né? Sim. Aí eu falei assim, eu não vou lá agora porque eu preciso de um transplante capilar ou porque isso afeta, né, a minha autoestima. Ótimo, aham. Sim, no caso foi mesmo a curiosidade, né? Aí eu cheguei a essas informações e eu vi que, né, seria um trabalho que, né, eu gostava de fazer, porque eu já estava fazendo isso, ajudando pessoas, né? Então, a coincidência era que eles têm um centro de treinamento lá em Ankara, né? E alguns médicos Aham. brasileiros já tinham feito esse curso lá. E um dos donos da clínica, ele gosta muito do Brasil, né? Do futebol, das lutas, de tudo. E aí, algumas pessoas começaram a entrar em contato com eles, brasileiros. Eles nunca tiveram tanto brasileiro entrando em contato com eles para perguntar. Uhum. E aí ele ficou curioso, né? Ele me chamou numa ligação. E aí, por coincidência, né? Ele é suíço, né? Então, os pais são turcos e ele morava aqui bem perto de onde eu moro atualmente. E aí a gente fez Uhum. uma amizade muito grande. Eu falei com ele sobre, né, o mercado brasileiro e tudo. Ele já conhecia. E aí a gente pegou e começou, né, esse trabalho, né? Primeiro eu comecei na parte do marketing, e aí depois eu fui aprendendo, né, com o Dr. Osgur, né, a parte, né, das consultas, né, do design, tudo sobre, né, a área doadora, sobre planejamento. E aí então eu comecei a atender, né, pacientes, né? Então lá é uma Uhum. clínica internacionalmente conhecida, né? É uma das clínicas mais conhecidas assim mundialmente no transplante capilar. E com isso, né, eu pude também, né, trabalhar com pacientes de vários países, né? O Uhum. interessante é que dependendo da cultura é um tipo de atendimento que se deve fazer, né? Aham. Essa aí, né, é a minha história resumida. E hoje, né, eu sou sócio deles, né, eu tenho, né, junto com a minha sócia, a doutora Juliana Balan, né, a primeira sede da HLC fora da Turquia, né, que fica em Alphaville. Isso. Aham. Então, Que incrível. Olha, assim, eu tô pensando aqui, né? A cabeça começa a fazer um monte de coisa, né? uhum, Mas primeira coisa, assim, eu acho que tem algumas coisas muito importantes, né? Naquilo que sim. você relatou, que eu acho que é de um aprendizado, assim, gigante até para nossa vida Uhum, pessoal, né? Porque tem, você vê, olha, primeira coisa, assim, você tinha tudo para quando começou a perder o cabelo e ficar com uma baixa autoestima, tudo uhum, ter motivo para não fazer nada, para ter mil desculpas, para ser uma pessoa deprimida, né? E enfim, uhum, e no entanto, isso foi um desafio para você, né? Você enfrentou essa situação, depois uhum, você ajudou pessoas, né? E aí você tinha um propósito. E eu sempre falo assim, quando você tem um propósito, não dá, né? A coisa volta. uhum, E sempre volta de uma forma incrível, assim, sim. né? E eu acho muito interessante que você fala assim, né, no começo, a minha genética, né? Todo mundo na minha família perdeu o cabelo e tal. E hoje eu falo muito sobre isso, né? A gente não precisa mais ser escravo da genética. Não. Cientificamente é comprovado que 30% é a tua genética, Uhum, 70% é a epigenética. uhum, Então, aquilo que você oferece para o teu organismo, a tua condição de vida, o teu ambiente, o tipo de tratamento, né? Isso muda completamente. Então, uhum, essa postura que muitos médicos ainda até hoje têm, falar assim, isso aí não tem mais jeito, isso não tem cura. De verdade, assim, para mim não existe isso, não tem cura. Pode ser que eu não resolva todo o problema, assim, 100%, mas a gente vai controlar
no mínimo, aí uns 95% do problema. Sim. Porque hoje a genética é só 30%. Uhum. Então, dependendo daquilo que eu ofereço para o meu organismo, ele responde, né? Isso é muito incrível. Quem sabe se nesse começo, né, se a gente já tivesse a medicina regenerativa, onde a gente pudesse usar aí um PRP, onde a gente pudesse, né, já dar um suporte para esse cabelo, você, às vezes você não impede, mas você retarda todo esse processo, você melhora a tua área da dor, né? Uhum. Então hoje a medicina, ela tá, eu acho que tem muitos detalhes que são incríveis, que você eu até falo assim, né? Às vezes, assim, pessoal, tem alguns pacientes que, em vez de ir para transplante direto, tem que passar por uma fase com soro, né? Com substâncias, né? Com vitaminas, com oligoelementos, que você vai melhorar essa condição para esse paciente ter uma área doadora melhor para depois fazer o transplante, Com né? Que a certeza. resposta é muito incrível, Uhum. né? Então isso faz uma diferença gritante, né? Então muito legal aí a tua experiência. Uhum. Então você tem aqui em Alphaville, você vem para cá de vez em quando ou não? Sim, eu tô quase sempre aí, né? Então, eu fiquei agora 2 meses Aham. e eu voltei para cá, né? Porque a gente está fazendo a organização, né, do FUE Uhum. Europa. Depois a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sim. E, e agora eu devo estar voltando em outubro. Só pegando um gancho no que Pode você falar. falou, né? E Aham. tem tudo a ver. Quando chegou assim o ápice da queda do meu cabelo, né, Uhum. que foi quando eu passei assim por uma fase de estresse assim muito grande. Eu estava Uhum. trabalhando muito, né, e também fisicamente muito cansado, e eu estava assim me alimentando muito mal, mas muito Uhum. mal mesmo. Então eu notei que nessa fase foi a fase que o meu cabelo mais caiu. Tipo assim, Uhum. em 3 meses foi surpreendente. Uhum. Então, realmente, assim, né, o estresse, são vários fatores, né, que ajudam a acelerar esse processo. O estresse, alimentação, tudo isso. Então, realmente é um conjunto de fatores, né? Sim. Sabe que isso é uma coisa muito importante, né? No estresse, você tem uma vasoconstrição, né? Uhum, Então, sangue, né, oxigênio, fatores nutricionais que tem que irrigar, né, ali o cabelo, chegam, né? Porque é extremidade. Tudo que é extremidade, o teu organismo vai poupar os órgãos nobres e o resto, uhum, né? Um abraço. Então, sim, realmente, e outra coisa assim, a questão inflamatória, né? Você sabe que às vezes eu pego o paciente no consultório, a gente às vezes não dorme, ou essa queixa, né? Tô uhum. com alopecia, tá caindo o meu cabelo, e às vezes mulheres na menopausa começam a ter todo esse processo, e o que acontece? Você pode ligar com o papai só um pouquinho? Pode, pode. E fecha a porta para a mamãe aqui, por favor. E aí, assim, o que acontece é que você vai ver, você vai dosar cortisol, né? Você vai rastrear um pouquinho, você vê que a pessoa tem uma resposta inflamatória altíssima, né? E a inflamação é um dos fatores que levam realmente à alopecia, né? Então, quando você quer resolver isso, você tem que dar uma geral no paciente como um todo, ver direitinho essa parte de inflamação, né, de nutrição, porque realmente vai fazer uma diferença gigantesca, né? Quando você fala dessa parte de inflamação, o que seria assim, exatamente poderia ser alguma coisa em qualquer parte do corpo que isso poderia estar ajudando também nessa queda de cabelo da pessoa? Em qualquer parte do corpo, inflamação crônica, né? Então, assim, tem algumas coisas, por exemplo, pode ser hepático, né? Pode ser. Deixa eu só fechar a porta aqui que meu filho Ok. abriu, só um minutinho. Desculpa. É um processo, né? Então,
sempre que você tem os teus níveis no organismo inflamatórios exacerbados, tanto que assim, a alopecia areata, o que acontece na alopecia areata? Você tem um perfil inflamatório. Uhum, Tanto que quando a gente pega no começo, como que a gente se trata? Corticoide, né? uhum, Por quê? Porque você tem uma alteração imunológica que está relacionada à inflamação. Uma invasão de linfócito T ali, perto do folículo, e aí você começa a ter aquelas quedas de cabelo que às vezes não é nem reversível, uhum, né? Se você pega no começo, sim, mas às vezes tem pacientes até que perdem sobrancelha. Quando você rastreia esse paciente, você vai ver o quê? Que ele passou um estresse gigante. É uhum, muito comum. E aí, são várias coisas, né? São as alopécias, tem outras doenças dermatológicas, a psoríase, o vitiligo e um monte de outras, uhum, né? Então, o que a gente fala da questão é que, quando eu falo de inflamação, é que eu tenho no estresse, né, em algumas outras situações no organismo, liberação de citoquinas e interleucinas, principalmente, que aumentam esse fator inflamatório no teu organismo. uhum, E isso sim pode levar a alopecia, pode levar a doenças dermatológicas, tá? uhum, Tanto que, por exemplo, hoje a gente tem marcador para isso, né? Então, é que no Brasil ainda isso é relativamente caro, mas tem marcador. Então, você vê ali, às vezes, tem marcador para psoríase, tem marcador para vitiligo, tem marcador para alopecia, para algumas, né? Então, esses uhum, marcadores, o que acontece aí? Por que você desencadeia isso? Porque você, na verdade, na vigência de estresse, você libera essas interleucinas, que são agentes pró-inflamatórios, não necessariamente que você tenha uma inflamação local, uhum, mas vamos chamar que é uma inflamação sistêmica, né? Então, você tem uma quantidade de interleucina aí circulante gigantesca que vai interferir nesse processo, né? uhum, E pode dar mil outras coisas, né? Você pode falar de fibromialgia, você pode falar de N outras doenças que estão relacionadas a esses fatores. E quando você rastreia isso, você vai chegar num ponto de estresse, né? uhum. Ou de uma perda, ou de uma separação, ou de a morte de Isso. alguém. Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, e Uhum, aí sim. E às vezes é engraçado, a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou estressada. Tá bom, não é estressado, mas às vezes eu doso cortisol, né? Eu doso, o paciente sentou na minha mesa, vai dosar cortisol, eu uhum, gosto de cortisol na saliva, você faz 4 amostras. uhum, A pessoa fala, eu não durmo. Você pode ter certeza que o cortisol à noite está alto. uhum, Então ele tem, o que que é? Ele tem liberação de cortisol à noite e junto libera o quê? Substâncias adrenérgicas, uhum, adrenalina, né? E isso tudo dá o quê? Vasoconstrição, uhum, inflamação. Então é um conjunto de coisas que uhum, às vezes quando o paciente, quando chega, já está numa fase que você não consegue controlar. Pelo uhum, menos não para não impedir, às vezes, essa queda do cabelo, ou esse vitiligo, ou essa psoríase, né? uhum, Mas pelo menos você prepara, a gente usa esse termo, às vezes, vou preparar esse solo para o tratamento que eu fizer me trazer uma resposta melhor, uhum, né? E eu vou te falar, Fabrício, eu acredito muito, assim, que esses pacientes que têm esse folículo, essa densidade capilar mais fraca e tudo, quando você consegue fazer essa suplementação, muitas vezes você impede que ele tenha que fazer um segundo ou um terceiro transplante. sim. É isso que a gente sempre faz, né? A gente sempre procura primeiro, né, fazer os tratamentos, né? Uhum, Porque sem os tratamentos, se a pessoa, a área do doador é tudo, né? Claro que sim. também, né, o planejamento, né, a experiência do médico, mas o que você tem ali para trabalhar é a área doadora do paciente.
Uhum. Então, a gente sempre vê e a gente fica feliz quando a gente Uhum. consegue tratar com né, um tratamento adequado e a pessoa não precisa fazer o transplante capilar. Uhum. Porque eu sempre me coloco no lugar do paciente porque eu já passei por tudo isso, Sim, né? sim. Então eu sei a dor que, né, que o paciente sente, Sente, né? né? E ainda mais hoje em dia, eu sempre falo, a gente tem uma gama de tratamentos, né, para o cabelo. E às vezes o que eu falo nem sempre é porque a pessoa tem um problema, né, capilar, mas, por exemplo, para as mulheres, né, ou para homens também, a medicina regenerativa, alguns tipos de Sem tratamento, ele dúvida. pode fortificar o seu cabelo, vai mudar a aparência, né, o aspecto. Então, hoje em dia tem muita novidade. Então, quem tiver tendo qualquer, né, problema com o cabelo ou quiser apenas melhorar o aspecto, tem que realmente procurar, né, E logo, uma pessoa né, Fabrício, você não ficar especialista esperando, logo, né? logo. Porque quanto mais precoce a gente consegue intervir, melhor Uhum, vai ser o resultado, claro, né? Não fique esperando muito tempo, porque aí já está numa fase mais difícil, né? sim, É, eu sempre falo assim, olha, na dúvida trata, sim, na é a dúvida melhor trata. coisa. E Às uma vezes, coisa também, vale pra falar? desculpa, uma coisa interessante também, né, quando se fala de tratamento, é que muita gente, né, eu não tenho assim uma estatística, né, mas eu creio que a maioria dos pacientes, eles, porque é muito fácil você às vezes conseguir uma receita, né, ou É, tem vários tipos assim de, né, igual dieta, né, dieta da lua, disso, daquilo, né, verdade, que falam que é bom para o verdade, cabelo. Então as pessoas começam a se automedicar. E verdade, aí ela começa a se automedicar, ela não sabe, né, quando o medicamento, né, começa a fazer efeito ou se está fazendo, não fez, né, um exame antes, né, para ali para descobrir se realmente, né, aquela medicação é a correta para ele. verdade. E aí a pessoa para, né, de usar o medicamento, ainda começa a falar mal para várias outras pessoas, Uhum, desencorajando também. sim. Então, é muito importante que, né, antes de fazer qualquer tipo de tratamento, tem que procurar um especialista que vai ali, né, Fazer o ajudar. diagnóstico. A gente falou Sim. isso na primeira live, Fabrício. Uhum, Eu falei dos tipos de alopecia e eu falei da importância de você fazer o uhum, diagnóstico. Porque às vezes, assim, ou o amigo fala, ah, usa isso, usa aquilo, sim. ou às vezes vai numa pessoa que não é especialista, Uhum, né? E aí, de repente, sei lá, Deus nos livre a uma alopecia cicatricial, uhum, né? Você vai tratando como não vai ter resposta, né? E sim. quanto antes eu intervir, melhor. Então eu preciso, é o que você falou, eu preciso ter exatamente a etiologia dessa alopecia, né? Uhum, Ah, eu tô com hipotireoidismo, é uma menopausa, tem que tratar, tem que ir por hormônio. Então é uma série de coisas que não é simples não. assim, né? Tem que ter acompanhamento, né? Uhum, Eu acho bem interessante, assim, às vezes as pessoas começam a usar minoxidil, que é uma das drogas que é muito utilizada, né? E tem muita gente que usa minoxidil ad eterno, né? sim. E aqui no Brasil a gente usa tanto top como via oral. E Uhum, num primeiro mês, assim, não é incomum você ver paciente voltando e falando, meu cabelo piorou a queda. uhum, Aí você começa a tomar, parece que na verdade está caindo mais. Então, assim, tem que ter acompanhamento, sim. né? Tem que ter ali um segmento direitinho para ver o que está acontecendo, né? Eu acho que é bastante importante, assim. O que que você acha, assim, o que que você acha que vem para o futuro aí, Fabrício, em questão de transplantes? Assim, na parte de transplante, né, o que se é muito falado, mas ainda acho que é uma realidade que ainda está um pouco distante, seria sobre a clonagem, né, Uhum. dos folículos, né, ou né, ter assim tipo, né, ali um local onde que você poderia, né, deixar seus folículos ali, né, guardados, né, Doação, né? isso, Doação de folículo. doação de folículos. Banco de folículo, já Banco de pensou? folículos, é. Mas é uma Perfeito. ideia que vocês estão, né, que estão assim se estudando, mas ainda está um pouquinho longe, mas eu acredito que futuramente pode ser que Não, ocorra, eu acho que não né? vai ser muito longe, não. Acho que a gente vai. Acho que vai ser rápido, viu? Pois é, Acho que o pior já conseguiu, né? Que foi doação de óvulos. sim,
né? Sabe uma De, coisa? Sim, né? De esperma. Hoje tem banco, né? tem tudo. Então eu acho que vai chegar assim, porque muita gente não tem mais área doadora, né? Sim. Né? E uma coisa interessante também é que muitos pacientes perguntam isso, né? Se podem ser transplantados, né, cabelos de outra pessoa, né? E isso já foi feito, né? No último evento que a gente fez, né, foi na Grécia. Aí tem um médico lá, né, que ele é cirurgião também. Acho que ele fez um transplante. Eu não me lembro bem se foi um transplante de rins, né, que foi Aham. doado para a pessoa. E aí, né, o paciente pegou e falou assim: Ah, será que você não me doa também alguns folículos seu para a gente Uau! fazer o transplante? Porque, na verdade, se pode fazer, o problema é a rejeição, né? Mas como ele já estava, ele já teria que tomar, né, o medicamento, né, por causa do transplante dos rins, Aham. então eles resolveram fazer esse experimento com o cabelo, e deu certo, Deu né? certo. Deu Eles certo. publicaram isso, Fabrício? Eu não sei se publicaram, mas Que eu conheço legal. ele, eu vou dar uma olhadinha e se eu conseguir, eu posso te passar. Aí você pode Porque, na apresentar para o verdade, assim, pessoal. olha, é muito mais complexo um transplante de rim, né? Sim. Se você tem todos os exames bonitinhos, Uhum. não tem porquê, né? Uhum. Teria que talvez pensar em tipo sanguíneo, algumas coisas assim, não sei. Mas eu acho que é perfeitamente. Que legal que deu certo. Sim. Bem Né? legal. Mas é um fato interessante. Então, eu acho que o que todo mundo está esperando é isso, né? E às vezes, assim, como paciente, eles sempre esperam que vai ter ali, né, um medicamento que vai não só parar, né, o processo da alopecia androgenética, mas também, né, vai trazer os cabelos de volta, Aham, né? Então, esse aí é um sonho que, né, eu acho que, legal. assim, meio difícil, mas, né, Você já a pensou o que esperança é a última ia que ter morre. de pai, de filho, doando para pai, né? Sim, sim. Né? Que, nossa, com certeza, né? Pega o filho lá e Uhum, acabou. uhum, Legal, muito legal. sim, E Fabrício, vamos falar um pouquinho do Congresso? vamos. Né? O Congresso é interessante, esse tema que a gente está, né, aqui debatendo, porque esse ano a gente resolveu fazer diferente. Esse ano assim, é bem focado na parte da tricologia, na parte, né, dos tratamentos, né? Tipo assim, né, muitos médicos vão lá, né, falar realmente para isso, né? Assim, para quando realmente precisa fazer o transplante. Vamos primeiro, Uhum. vamos analisar, vamos tratar, para depois, se possível, a gente fazer o transplante capilar, né? O evento esse ano vai ser na ilha, né, do Chipre. Para quem não conhece, essa ilha, uma parte dela pertence à Turquia e a outra parte pertence à Grécia, Congresso. né? Então, a parte, né, teórica vai ser feito na parte turca e a parte prática será feito na parte europeia da ilha. Então, alguns dos maiores nomes, né, tanto da tricologia, medicina regenerativa e transplante capilar, irão estar lá presentes. Vão ter cirurgias, né, ao vivo. As pessoas também podem ali, né, ter a oportunidade de praticar, né, um pouco. E não é somente para quem já atua na área, mas tem muita coisa interessante para quem está começando, né? Aí tem essa parte também do marketing, né? Porque também o marketing no transplante capilar é uma coisa assim bem específica, ainda mais no Brasil, né? Na parte de gerenciamento e administração de clínicas, né? A gente vai ter também, né? Alguns workshops. Então, vai ser realmente muito interessante. Então, quem tiver vontade de vir, pode trazer a família também, né? Vai ser em um resort lá. E aí, quem não for participar, pode aproveitar a ilha, pode Aproveitar. aproveitar a É, praia, né? Porque tanto a Turquia como vai ser 2 carimbos no passaporte de uma vez, né? Para aham, que quem gosta legal. ali de colecionar. E esse Eu evento é um tô dos lá, eu tô maiores. lá, eu tô lá. Pois é. E esse evento é um dos maiores eventos do mundo, assim, na área de transplante capilar. Uhum, Então vai legal. ser bem Tô, interessante. tô vendo se vou levar as crianças, que tô bem tentada a levar as crianças. Vou ver se eu vou conseguir.
Ah, sim. Mas às vezes quando a gente vai para falar, né? Mas às Aham. vezes é melhor ir sem ninguém, Sem ninguém, né, para poder porque concentrar para antes, se né? concentrar um pouco mais e tal. Mas vamos Uhum, ver. sim. Legal. E aqui do Brasil, você consegue falar alguns nomes aí do pessoal que vai estar presente palestrando? Você consegue lembrar alguns ou não? Do Brasil até agora, você tem a doutora Daniela Ruel, né, que é uma parceira, né, minha também, nesse projeto aí de transplante capilar. É até interessante lembrar que, né, que eu, né, trabalho, né, eu tenho essa sociedade com a clínica HLC, mas a nossa filosofia, né, lá da clínica, que a sede é em Ankara, na Turquia, a gente não carrega bandeira de clínica, entendeu? A gente, Aham. assim, todo mundo que trabalha bem não é concorrente nosso, é um parceiro, Claro, né? sem dúvida. Então, por isso que eu estou, né, falando da doutora Daniela, ela está ajudando também, né, na organização aí, né? Também ajudando, né, na propaganda. Tem alguns outros médicos, né, que tá para Confirmar? dar o ok, né, para confirmar, que é o Dr. Calixto, né, de Goiânia, né, que também que é um excelente médico, é um dos melhores médicos aí do Brasil na parte de transplante capilar, né, ele é cirurgião plástico. Também tem o Dr. Sérgio, né, que faz um trabalho excepcional também em Curitiba. Ele realmente é muito bom, é um artista, entendeu? Ele é um pouco conhecido no Brasil, né? Eu sempre falo com ele, você tem que aparecer mais, que o seu trabalho é incrível, né? Principalmente com mulheres, né? Ele tem uma técnica muito boa para fazer a extração, né, dos folículos sem raspagem alguma. Quem mais que está confirmado? Ah, doutor Herbert Lambert, que vai Ah, na parte da medicina regenerativa também. regenerativo. Sim, o Juan vai estar nosso lá, amigo né? Juan, com Juan vai estar certeza. lá falando de marketing, né, Juan? Sim, ele vai estar falando de marketing e medicina regenerativa também, Aham. né? O Juan não pode faltar, né? Não. Vai ser o animador ali da turma de brasileiros. Mas inscritos como médicos que estão indo também, eu acho que já tem uns 20, né? Então, Tá. esse ano, o Brasil vai comandar lá o evento, Vai estar em peso. né? Isso aí é uma felicidade muito grande para mim, de ter mais médicos brasileiros participando de eventos internacionais. Você na verdade está na parte de marketing do congresso, não, você está na organização, né? Sim, assim, nessa parte, né, eu ajudo um pouco em tudo, né? Nessa Uhum, parte do marketing, das estratégias, e também eu sou responsável, né, pelo marketing e a coordenação no Brasil, uhum. né? Então, eu trabalho, né, nessa parte aí com eles. E futuramente eu quero trazer o evento para o Brasil, Eu né, ia para a gente falar fazer uma isso, né? vez. Quando será que a gente acha que. Você acha que para trazer para o Brasil, daqui quanto tempo? Acho que ano que vem a gente Olha, conseguiria trazer para o Brasil? eu acho que consegue sim. Consegue, né? Para a gente sim, para a gente fazer um evento bacana aí no Brasil, né? Trazer, porque tem muitos médicos, né? Que também é interessante, tem muitos médicos brasileiros que às vezes seguem, que às vezes gostam, e é uma oportunidade para ver esses médicos trabalhando ao vivo, né? Sim, sem De dúvida. aprender com eles. Então é Uhum. muito interessante. E a gente está precisando de mais eventos assim no Brasil, Sim, né? sim. É uma área, na verdade, que está crescendo muito, Muito. né? Eu acho que tem muitos cursos hoje, Uhum. tá crescendo bastante. Só é importante, né? Sempre ver direitinho, né? Com quem está indo aprender, né? Porque tem Sim, várias técnicas, né? E isso eu acho que é bastante importante. sim. Mas eu acredito sim que, bom, eu acho que se a gente se tiver no Brasil, eu acho que vai ser bem interessante, né? A gente vai conseguir aí bastante gente para participar e é o que você falou, né? É a questão de divulgar
mais a técnica, né? Uhum. Eu acho que não é uma coisa fácil, né? Porque fio a fio. Então, às vezes, Sim, imagina, né? A implantação de 4.000 fios, é uma coisa. sim. É um trabalho, é uma É arte, uma né? É uma arte, sim. arte, é uma Uhum, arte. Tem que ser uma coisa delicada, tem o jeitinho certinho. Mas se for uhum. uma inversãozinha lá, já era, né? Sim. Então tem que ter uma experiência, né? Uhum. É isso aí E uma coisa. fala. Sim. É isso aí é um tema, né? Assim, é muito importante, né? Também para destacar, né? Igual você estava falando, né? Do crescimento, né? Sim, está crescendo muito. Principalmente, né? Em países agora como o Brasil, como a Índia. Só que com isso tem assim, né, um alerta muito grande, né? Porque o que aconteceu na Turquia há 10, há 5 anos atrás, eu estou vendo que agora está começando a acontecer no Brasil também, entendeu? Uhum, Porque eles estão pegando toda essa estratégia, né, de marketing que teve na Turquia para trazer para o Brasil também, né? uhum. Nós solucionamos o seu caso da maneira mais fácil, da maneira mais rápida e da maneira mais densa possível, né? Então, isso está acontecendo muito. Então, tem clínicas, né, onde que às vezes o médico faz curso online, depois no outro dia abre uma clínica e aí contrata, né, ali assistentes ou até mesmo pessoas que nem da área da saúde né, para fazer os transplantes e aí ele fica ali às vezes nem supervisionando, né? É Às muito vezes tem. sério isso, né? É muito sério. Sim, e já está começando a acontecer igual na Turquia, né? Eu recebo assim vários pacientes, né, que já teve um transplante, né, posterior que não deu certo, que você vê que, né, que os ângulos estão errados, que às vezes, né, a clínica fala, você precisa de 2.000 folículos, mas como, né, eles querem fazer tudo muito rápido, e aí eles transeccionam, né, e acaba ali matando ali, né, na Uhum, extração ali, né, sim, 2.000 a mais. sim. Então, o paciente depois não tem área doadora mais para fazer um reparo. E o que acontece, né, que com tanta opção que a gente tem hoje no mercado e tantos assim, né, valores diferentes, o paciente fica confuso. Comigo aconteceu a mesma coisa. Então, às vezes ele pensa, ok, eu vou tentar, né, eu vou tentar nessa clínica aqui, custa, sei lá, R$ 5.000. Se não der certo, aí eu vou na mais cara que, né, que é referência. Mas aí o que eles não sabem é que Ele às vezes a perdeu a área chance é doadora. única. A É, chance é exato. única. E aí, né, ele não valoriza a própria imagem dele, né? Exato. Então, às vezes, já tinha um problema que pode ficar pior Pior. depois. Então, você vai ter que viver com Isso é isso pro muito resto da importante. vida, né? Exato. Então, tem que tomar muito cuidado, né, ao escolher uma clínica. Se o problema, né, for a parte financeira, tenha calma, né? É melhor você ali planejar, né, tudo direitinho e fazer uma coisa que né, para sempre. Então, Exato. para você ter ideia, tem hoje em dia, né, o que que acontece muito que deixa os pacientes também confusos, né? Às vezes tem uma clínica que fez um transplante capilar numa pessoa que você conhece, né? Por exemplo, ficou bom. Aí você vê aquilo e fala, olha, não, eu fiz lá, é muito barato e o resultado do meu colega ficou realmente bom. Só que o que eles não sabem é que muitas clínicas eles trabalham com equipes que são freelancers. Então, é uma coisa Ah, rotatória. Então, às tá. vezes, uma equipe trabalha para 5 clínicas diferentes. Então, pode ser que no meio dessas equipes, Uau. uma era realmente boa, mas nada vai te dar a segurança que você vai na mesma clínica, que você viu um bom resultado do seu amigo e que a mesma equipe vai fazer o seu transplante. Então, é uma roleta russa, né? Nossa, E perfeita essa colocação. sim, Perfeita, Fabrício. sim. Outra coisa são os equipamentos, né? Claro que você não quer dizer que o equipamento mais moderno, mais caro, né, na mãos assim de uma pessoa errada, né, vai fazer milagre. Mas tem pessoas que estão usando equipamentos que não foram feitos para fazer transplante capilar, foram feitos para manicure e pedicure. Você acredita numa coisa dessa? Não acredito. Muito no Brasil. Uau. Porque, sim, porque é barato, entendeu? É o que eu sempre falo. Quando um transplante é muito barato, para isso você tem que diminuir na qualidade dos equipamentos,
na qualidade, né, dos profissionais que trabalham com você também. Uhum, Então, né, aí usando, né, punches, né, que são as agulhas ocas para fazer a extração, né, que às vezes são de materiais que não são realmente para você, né, fazer o transplante capilar. Você vê muita gente ali trabalhando, às vezes no próprio website ou Instagram da pessoa, eu já consigo ver vários erros que estão ali, né, mas o paciente não sabe. Às vezes a pessoa posta uma foto ou está lá no website, a pessoa fazendo o transplante sem uma lupa, né? Como não que dá você para vai enxergar, poder? não, não é possível, Não, não tem não. condição. É o que acontece. Até mesmo o que acontece também, né? Às vezes usa algum tipo de lupa, mas é aquela mais barata que tem. Uhum, Então, o que pode acontecer? Por exemplo, tem paciente que tem cabelo branco. E às vezes, né, quando o cabelo vai afinando, pode acontecer dele perdendo um pouco da uhum, tonalidade. Então, você vai estar ali fazendo uma linha frontal e você não tem uma lupa adequada, você, por exemplo, você transeccionou parcialmente um folículo que tinha dois fios. uhum, Só que você, por você não ter essa lupa adequada, você só vai ver um fio. E aí você vai fazer, achando que é um folículo único, porque na linha frontal só se pode transplantar e colocar um folículo único, e aí com o tempo vai e nasce um duplo no meio da testa do paciente. Então, realmente é importante você ter todo esses equipamentos adequados, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que pesquisar muito, né? E é um investimento para a vida toda. sim. Nossa, perfeita a sua colocação, porque a gente começa a viver a banalização, né, das coisas, Sim. né? Qualquer Hum, lugar faz, e realmente é isso, né? Em algum lugar, se está muito barato, em algum lugar o pessoal está economizando, né? Porque não tem como, não, sim, não dá para fazer milagre, né? sim. Verdade, muito, muito bem, muito boa sua colocação. E tomar cuidado com o que se oferece, porque às vezes é uma distração, entendeu? Tem clínicas que, primeiro, eles te oferecem várias comodidades, tipo assim, a busca no aeroporto, né, hotel 5 estrelas, incluído, tá, sei lá, né, às vezes tem 5 sessões de, né, intradermoterapia e PRP por um valor de R$ 8.000, Não, não dá, ou coisas do tipo. Essa conta não não bate, bate, não fecha, né? Não fecha de jeito nenhum. não Então, fecha. toma cuidado para quem tira o foco do principal, né? Isso aí é o que aconteceu há muito tempo atrás e hoje, para você ter ideia, hoje, para a gente lá em Ancara, 80% dos pacientes que vão fazer transplante capilar é para fazer, né, um reparo, um transplante que foi Uau, feito anteriormente e não ficou bom. Então, hoje nós somos, né, a clínica, né, assim, com maior experiência em reparo de transplante capilar, que é reparação. muito difícil, né? Então, para você ver Esse como que processo é. aí de reparação bom, depende também, né, o que aconteceu, porque mas é sempre mais difícil, né? Sim, às Sempre tem vezes você vê a que linha frontal, consertar uma coisa pior, né? às vezes tem vários tipos, às vezes a angulação errada, entendeu? Nesse caso, dependendo da parte que você ainda pode ali transplantar, né, alguns fios ao redor desse que está com o ângulo errado, então isso aí pode disfarçar, né? Às vezes, dá para você também, né, fazer uma extração, dependendo do lugar que for. Claro que se for totalmente na linha frontal na frente, aí corre o risco, né, de ficar com aquela cicatriz linear. Uhum. Então, não dá para extrair cirurgicamente, mas tem alguns lugares que sim, que dá para extrair cirurgicamente e usar, né, o mesmo folículo, né, no ângulo correto, né? Às vezes tem que fazer a extração, né, realmente, né, a laser ali, para poder fazer, né, essa reparação. Mas mesmo assim é muito difícil, porque a maioria que vem já está com a área doadora toda devastada, né? Uhum, Então uhum. é complexo, né, essa parte. Aí também tem, né, a parte da micropigmentação, né? É um problema também a micropigmentação hoje em dia, porque são poucas pessoas que realmente conseguem fazer uma micropigmentação, né, 3D e com os pigmentos realmente ali que contrastam bem com o cabelo e com, né, a pele do couro cabeludo, né? E aí às vezes a pessoa faz uma micropigmentação com a linha frontal muito baixa
E aí, para fazer, né, o reparo disso, você tem que estar ali, né, usar laser para retirar. Laser, é. É muito complicado, então tem que tomar cuidado e pesquisar bem para colher certo. Essa coisa da micropigmentação é muito do organismo também, né? Uhum, Eu sempre fui bem resistente, assim, para fazer, até que eu peguei uma pessoa bem de confiança e não vou uhum, fazer. Conheci a pessoa, o trabalho perfeito, eu fiz. Você sabe que eu fiquei assim, 15 dias ok, quando deu um mês, por causa do meu organismo, como eu sou uma pessoa que eu faço detox e não sei o que, eu tenho uma uhum, alimentação muito certinha, uhum, então não fica muita toxina no meu organismo, né? Logo é uhum, eliminado. uhum. E você sabe que isso alterou a questão da micropigmentação. É Começou a mesmo, alterar a interessante. cor, você não tem noção. Aham, Primeiro, eu sou muito loira, eu sou bem clara. uhum, Então, primeiro ficou porque o meu organismo começou a degradar. Então uhum, ficou azul. Imagina, eu como um azulado. Aí eu uhum, coloquei, fiz laser umas 2 vezes, aí ficou ainda um tom alaranjado. Eu ainda tô brigando com a minha sobrancelha para uhum, resolver, você acredita? O último laser que eu fiz agora foi segunda-feira passada. Falei, uhum, não, ainda tá meio cor de bola. Então, uhum, assim, essa coisa é muito difícil. uhum, Não é só o pigmento, não é só a pessoa, mas também é o organismo. Às vezes o uhum, teu organismo, eu já entendi que eu sou uma pessoa que eu não posso fazer micropigmentação, uhum. nem tatuagem, porque não vai ficar. Isso é interessante, porque, né, eu, né, quando eu fiz o meu transplante, eu fiz 3 transplantes, né, que o meu foi por etapas, por Uhum. meu cabelo ser muito fino, né. E aí eu estava pensando, né, de fazer uma micropigmentação também, para dar, assim, uma melhorada no contraste. Mas é interessante o que você está fazendo aí, então é uma coisa a se pensar. Talvez é interessante, né, a pessoa que for fazer, já não fazer, né, se for fazer a cabeça toda, fazer uma área ali para ver como Exato. que, Ai, olha, tem que né. fazer, viu? Hum, Porque o organismo, nem sempre o organismo vai aceitar aquele pois pigmento, é. né? E quanto mais, assim, quanto mais saudável você é, né? Uhum, Mais você vai combater aquela coisa que é uma toxina, porque é um pigmento, então é algo sim, estranho, né? sim. Então, se você tem teu fígado bom, né? Ele vai produzir substâncias, ele vai eliminar isso, Uhum, que são xenobióticos, né? uhum, São coisas externas ao organismo, uhum, né? Então a gente usa muito para esses processos de detox glutationa, né? SAMe, e a glutationa, principalmente, a função dela é eliminar substâncias estranhas no organismo. sim. Então tem que. Isso é uma verdade. Faz um lugarzinho, vê se fica ok, espera uns 3 meses, né? E aí, deu certo, não alterou, ok. Então, Uhum, senão vai ter trabalho. Eu tô tendo trabalho com a minha sobrancelha até sim. hoje, É porque eu também sou assim, a minha alimentação é muito controlada, né? né? Então, isso é interessante, né? Porque eu E estava sabe uma pensando em coisa que se fazer, avalia fiz isso. também? Lembra assim, ó, gordura, gordura localizada, ela junta para envolver toxina. Uhum, Então, pode, por que que isso vai acontecendo quando vai ficando mais velho, vai juntando gordura localizada? Porque você vai juntando toxina no organismo, então o uhum, organismo às vezes não consegue eliminar, então ele junta a gordura ali em volta para proteção, uhum, para que aquela toxina não tenha efeito no teu organismo, não se transforme em outras coisas. Então, por isso que as pessoas que vão ficando mais velhas vão tendo mais gordura, por causa do nível de toxicidade, de uhum, coisas, né? Tanto que na Alemanha tem a homotoxicologia, né? Então, eles uhum. trabalham com substâncias para eliminar as toxinas de vários órgãos, que é fantástico. A Apotec que tem aí, eu visitei algumas na Alemanha. E o que acontece, assim, é que as pessoas que não têm esse acúmulo de gordura são pessoas que com certeza têm menos toxina, eliminam de uma forma Interessante. mais rápida. Então, com certeza vão eliminar também outras coisas que são estranhas ao organismo, Uhum. né? Uma curiosidade minha, voltando nessa parte aí de nutrição, voltando naquela parte, né, do estresse, né, Uhum. assim, no corpo.
Para quem, né, faz, por exemplo, o jejum intermitente e também pratica o cardio em jejum, isso pode afetar também os cabelos? É assim, ó, afeta de uma forma boa. É? Por quê? Quando você faz jejum intermitente, Uhum, isso é cientificamente comprovado, você elimina a célula senescente. uhum, Então, a célula senescente, ela é uma célula que ela deveria ter sofrido apoptose. Ela uhum, deveria ter morrido, sim. tá? Mas ela não morre por quê? Justamente porque você ingere muita caloria. Então, se tem muita caloria ali, você não vai fazer apoptose. Tanto que o estudo da Uhum, Espanha, os primeiros que dão base para o jejum intermitente, o que eles falavam? O que eles viram? Quando eles reduziram 40% de ingestão de calórica nos pacientes, eles viram que isso aumentou a longevidade, tá? Então, a gente come muito. Então, quando você sim. faz jejum intermitente de pelo menos 12 horas, você está ajudando o teu organismo a eliminar essa célula senescente. Ok. Célula senescente é assim, se ela está lá, ela tem nutrição para estar lá, ela tem do que se alimentar. Uhum, Então, ela não morre. Só que o DNA dela já é alterado. uhum, Então, quando ele replica, e você tem uma segunda fita, já replica errado. Então, eu vou te dar um exemplo. Um cabelo ficou branco por uma questão de estresse. Então, você já tem aquela alteração do cabelo branco. A célula senescente, ela tem aquela informação que o cabelo é branco. Quando ela se multiplica, o que ela vai originar? Um cabelo branco, uhum, entendeu? Então, sim. quando eu faço jejum, eu faço apoptose, eu mato essa célula, tá? Uhum, E a outra coisa interessante é a questão da sirtuína. A sirtuína, a gente tem sirtuína no organismo e ela é responsável por manter a nossa informação genética, os genes de longevidade, né, ativos. Porque conforme somente depois da idade de reprodução, os genes é como se eles fossem se adormecendo. E a sirtuína, ela tem a capacidade de ativar esses genes. Então, uhum, quando eu faço também o jejum intermitente, eu consigo ajudar a sirtuína. E uma coisa que não dá para não pensar em repor, aí para todo mundo, é a questão do resveratrol. uhum, Resveratrol, ele ativa a sirtuína, tá? uhum, Então, jejum intermitente, perfeito. Eu não aguento ficar um tempo de jejum, não quero emagrecer. Faz 12 horas, é o uhum, suficiente. 12 horas sem comer. 6 da manhã, 18 horas às 6 da manhã. uhum, Acabou, não comi nada, posso tomar água e acabou, chá sem açúcar se quiser, e só. Nessa fase eu estou eliminando essa célula, então uhum, eu previno, né? E uma coisa interessante na questão, eu falei de cabelo branco, né? É a questão do PQQ, né? Que é uma vitamina do complexo B, uhum. mais recente, que impede que o cabelo fique branco. E o cabelo Interessante. branco, ele tem alteração, né, de densidade, tudo isso. Uhum, Então, ela vai atuar no rejuvenescimento capilar, uhum. né? Então, a gente usa aí bastante PQQ, resveratrol, que isso vai ajudar muito. Então, sim, jejum intermitente é bem legal. Você me perguntou outra coisa, o que que era? Sobre o cardio, né? Você fazer um exercício cardiovascular em jejum. Eu Não, estou então, perguntando por minha causa, porque eu pratico essas não tem duas coisas. problema, não tem problema. Você vai aumentar a tua queima de gordura, tá? Sim. Vai melhorar a tua capacidade cardíaca, sem problema. Uhum. No caso dessa vitamina que você falou, ela recupera os cabelos que estão brancos ou ela previne? Então, é assim, ó. Na verdade, ela vai impedir o processo de branqueamento do cabelo. Sim. Ela breca isso. Ah, tá. Então, se uma pessoa que já está com o cabelo todo branco, não dá para dizer que vai voltar. Não, Uhum. é muito mais difícil. Mas a pessoa começou a ficar com o cabelo branco, começa a tomar,
isso breca, ele não evolui, Ok. Então, isso tá? seria, É bem seria interessante. uma coisa É, interessante, sim. Né? é bem interessante. Então, PQQ, resveratrol, astaxantina, todos eles têm uma ação antioxidante gigante, né? Uhum, E vai atuar nessa questão regenerativa. uhum. E para aquelas pessoas que fazem o uso do TRT, reposição hormonal, né, principalmente em homens, como que você vê isso, né, com pessoas que já sofrem assim da alopecia androgenética? Como que Então, é assim, vai com ó, o processo? o grande problema aí. Que eu fiz de massinha. Tá lindo, vai lá, deixa a mamãe terminar, eu tô terminando. Fecha a porta, meu amor. This is real life. Sim, sim. Então, é assim, ó, a questão hormonal sempre tem que ver algumas coisas, Uhum, tá? É o que eu falo, porque assim, o problema é a conversão da hidrotestosterona na testosterona, uhum, né? E esse processo, porque o que cai cabelo não é a testosterona direta, é dihidrotestosterona, né? uhum, Claro que doses altíssimas de testosterona vão prejudicar, mas depende muito também do tipo de testosterona que você vai utilizar, né? sim. Porque a gente tem testosterona hoje que é bioidêntica. Uhum, Então você vai ter menos problemas com a bioidêntica. Porque assim, ó, se você for pensar, olha que interessante, né? E aí leva a gente a pensar na questão da qualidade dessa testosterona, da onde está sendo extraída essa testosterona, uhum, os níveis de dihidrotestosterona e da condição hepática desse paciente. uhum, Porque aonde é convertido a dihidrotestosterona na testosterona? No fígado. Então, é muito interessante, Fabrício. Eu pego assim, ó, paciente obeso, às vezes síndrome metabólica, uma circunferência abdominal gigante, queda de cabelo, você vai medir hormônio, testosterona super baixa. é, E aí, e além disso, ginecomastia. aspectos femininos ali que já mostra, Por né, que está acontecendo aí? O né, fígado dele pega a dihidrotestosterona e transforma em estrógeno, uhum, que é o DHEA, né? sim, O DEA, na verdade, ele dá origem para estrógeno e testosterona. uhum, Esses pacientes, na verdade, o que acontece com eles? Eles é esse discurso. Gordinho, com síndrome abdominal maior que 121, síndrome metabólica, o cabelo está caindo, ginecomastia. uhum, Então, esses pacientes, você vai para onde? Você vai fazer detox hepático. Você vai melhorar a uhum, condição hepática dele, porque se você, mesmo que você dê testosterona para ele, vai continuar caindo o cabelo. Mas não é porque sim, você está dando testosterona. É porque a quantidade de hidrotestosterona para ele ainda é grande, ele não está sabendo o que fazer com aquilo. O fígado uhum, não tem condição de fazer nada com aquilo. uhum, Então, isso é uma coisa, tá? Então tem que fazer um detox hepático, tratar esse fígado, diminuir essa gordura intraabdominal, né? uhum, E aí tem formas de fazer isso. Segunda coisa, qual é o tipo de hormônio que você vai usar, né? O ideal é nano. Hoje a gente uhum, tem formulações de testosterona nano, tá? Então as formulações nano você pode usar. A absorção é muito maior. Eu pego às vezes, é incrível, a gente vai já estourou o horário da live, mas vamos lá. É muita coisa, né, para sim, falar, vou te trazer de novo. Você sabe assim, ó, às vezes eu pego mulheres que estão repondo hormônio. Então, usa às vezes intravaginal, usa via oral, uhum, usa transdérmico, mais normal. uhum, Você faz a mensuração, tem lá, deu uma quantidade X de estrógeno, estradiol, a testo. Aí você passa essa mulher para usar ainda transdérmico, mas na fórmula nano. uhum, Você vai ver que, assim, em 2 meses muda radicalmente. A mesma
dose, a mesma via de administração, mas o veículo diferente, Uhum. porque a absorção é maior. Eu peguei um rapaz uma vez no consultório que sempre testo baixo, testo baixo. Então, ele tomava injeção de testosterona 2 vezes por semana, né? Uhum. Fazia injetável, fora o tópico, tá? E Sim. não subia a testosterona dele assim, por volta de, não era muito baixa, mas era por volta de Uhum. 600. Vamos considerar para um homem jovem 800 para cima, tá? Uhum. Pensar mais, claro que depende do laboratório, mas Sim. a gente fez um teste. Filho, você não pode entrar aqui, a mamãe tá terminando. Fecha a porta pra mamãe, por favor. O que aconteceu? Falei pra ele, falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai passar, você vai testar 2 meses, você vai parar de usar a sua, a gente vai suspender a sua injetável e você vai usar a nano. Uhum. Ele voltou, depois de 2 meses, com 1.300 de testosterona. Uhum. Não passava de 600 e pouco. Uhum. Então, o veículo é muito importante. Porque Sim. se você tem o veículo certo, você usa dosagens menores. E aí você Uhum. não vai ter essa queda do cabelo. A queda de Uhum. cabelo por reposição de testosterona são níveis muito altos que está se utilizando, né? A pessoa usa muito. Uhum. Muitas vezes usa DEA associado. Uhum. Então, o DHEA, tanto para acne como para queda de cabelo, ele dependendo da dosagem, ele pode induzir, tá? Uhum. Deixa eu fechar aqui, peraí. Sem problemas. E aí tem que pensar nessa questão do fígado, né? Na questão Uhum. hepática. Tá tendo transformação, não tá o quanto que tá de absorção. Então, isso, Uhum. isso é uma coisa bem importante de se ver. Uhum. É interessante. Como que é tudo um conjunto, né? Tudo um conjunto. Uhum. Pessoal, ó, a gente. Tô amando falar com o Fabrício. Uma live super legal. É, Eu sei que muita gente não pode entrar, mas o pessoal falou, ai, 6 horas não consigo, Aham. vai ficar gravada, tá? É, Pessoal, a gente vai deixar gravado. Eu vou trazer o Fabrício de novo aqui. Talvez no congresso a gente converse um pouquinho junto lá Sim, e a sim. gente transmita, né? Daí daqui a pouco já tá Aham. aí em setembro, né? Super, estamos já chegando. Bom, excelente congresso, parabéns pela iniciativa, parabéns pela tua história de Obrigado. vida, né? Assim, fantástico, amei ouvir tua história. Eu acho que você é o tipo da pessoa que faz diferença na vida das pessoas, né? Isso está estampado na tua história, Uhum. como você começou. Muito linda essa questão do teu propósito. Você Uhum. está aí hoje porque você se predispôs, você teve um propósito, né? E o Sim, propósito foi ajudar as pessoas. Isso é sim. incrível, né? Que nós possamos ter mais pessoas com esse perfil, né? Para ajudar as outras. Muito legal. A gente, pessoal, depois você acessa lá o nosso link na bio. A gente tem é, um, um e-book que a gente lançou para avaliação dos tipos de pele. Então, a gente tem 16 tipos de pele segundo a classificação de Bauman, né? Então, se você tem interesse em saber qual o seu tipo de pele e saber direitinho o que você pode utilizar aí para o seu tipo específico, tá lá, responde o forms, a gente vai estar enviando para você. E Fabrício, a gente tá num pré-lançamento Uhum. de um e-book falando de tricologia, Que legal. né? As noções básicas aí de tricologia, os tipos de alopécia, Uhum. quais são os ativos que a gente pode utilizar tópicos. A gente está falando ainda sobre a questão tópica, né? Para vocês entenderem um pouquinho, para não ir saindo, Uhum. né? Para ter uma ideia, e vai ajudar aí o profissional de saúde a ter uma ideia aí de que caminho levar, né? Uhum. E atender o seu paciente. Então, isso a Uhum. gente está, logo a gente vai estar lançando, talvez Muito daqui duas legal. semanas. E, pessoal, obrigada pela audiência. Fabrício, de coração,
Um super beijo para você. Boa noite. Ele tá com Eu que sono aí. nada, eu falaria mais por 2 horas aqui, Pois entendeu? é, eu também. Passou Eu tão rápido. também. Mas vamos Legal. marcar sim para a gente fazer, né, mais uma. E, né, as pessoas que tiverem aí, que assistirem, tivessem algum tema específico, né, a gente pode estar tratando ele Legal. na próxima live. Só escrever aí nos comentários Isso, e a gente vai perfeito. tratar isso, Tá bom, ok? Fabrício. Vamos esperar, a gente se encontra no congresso e Sim, vamos falando, tá tá bom? Muito ok. obrigada pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho, tá Muito bom? obrigado. Muito sucesso para você e até lá. E até Tchau, lá, então. pessoal. Obrigada, viu? Você quer Agradeço, falar alguma tchau. coisa, Fabrício? Não, só deixar aqui meu agradecimento, foi muito bom essa troca de informação e Pessoal, que segue o continuemos, Fabrício. Segue o sim, Fabrício que a gente lá no Insta. Dá seu Fabrício. Dá seu Insta, Fabrício, pro pessoal. O meu Insta, né, é o cia.capilar, né? E lá a gente, né, eu quase assim não posto muito, né? Sem problema. Então é até uma Mas o coisa pessoal que, te segue. sim. Então a gente lá no evento a gente vai começar a postar uns vídeos, né? Para quem quiser conhecer melhor. Então quem quiser seguir é cia.capilar. Ótimo, ela pôs aqui. Falou. Tá Ok. bom. Você pôs o particular. Põe o seu Pode, particular. pode ir no particular também, qualquer um. E quem precisar de ajuda, precisar de alguma informação, pode entrar em contato sem problema. Tá joia. Obrigada, viu? Eu que Boa noite. Dorme agradeço. bem lá. Um super Tchau. beijo pra você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.